Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Vocês que são aí do 7º ano do ensino fundamental, que coisa boa estar aqui novamente vendo vocês, mesmo que seja pelo virtual, não é? Então, hoje, a gente está iniciando o semestre letivo, né, com a disciplina, o conteúdo, o componente curricular de arte, não é? E o objeto de conhecimento que nós vamos estudar, não é? Dentro desse componente curricular arte. Então, vocês que estão aí em casa assistindo a aula, vão assistir bem direitinho, tá? E depois eu vou passar uma atividade para vocês lá na nossa reunião, não é? Pelo Meet presencial, tá certo? Que é virtual e a gente está presencialmente porque a gente está conversando com o outro no momento da aula, ok? Então, hoje essa aula vai ficar aqui gravada para vocês. Então, ainda esta semana, eu estou enviando para vocês os exercícios pelo Google Meet lá, né, no nosso horário de aulas. Então, eu vou aguardar vocês ainda essa semana para a gente se comunicar bem direitinho, para vocês saberem qual é o objeto que nós vamos estudar, que nós vamos fazer atividades e que nós vamos ver daqui para frente, tá? Então, vamos abrir aqui o slide bem direitinho para vocês entenderem do que é que a gente está estudando, ok? Então, vamos lá. Tá aqui. Então, a gente tem aqui, né, vocês que são aí estudantes da Escola Municipal Reunida Casa do Trabalhador, né, o nosso objeto de conhecimento, né, o que vamos estudar nessa unidade, né, estamos na 3ª unidade, hoje é 28 de julho, quarta-feira, né, essa aula está sendo gravada, né, para que vocês tenham o conhecimento melhor do que vai ser feito e que vocês possam assistir ela novamente, e fiquem assistindo para vocês entenderem melhor o que é que nós vamos estudar. Então, vamos para cá agora. Não é? Aqui nós temos, tá, o conteúdo para revisão. Por que a gente tem um conteúdo para revisão? Passamos pela 1ª unidade, 2ª unidade, e a gente sabe que o componente curricular de arte, ele vai revisando o estudo, não é, que nós vamos fazendo durante o bimestre. Então, aqui, a gente tem as artes visuais como conteúdo, tá? De revisão. Tá bem colocadinho aí em cima de vermelho, observem, não é? Então, o que é que nós vamos fazer com este conteúdo para revisão? Nós vamos conhecer a história, a vida e a obra de artistas visuais, locais de diferentes épocas, de modo a ampliar a experiência com diferentes contextos e práticas artísticos visuais. Então, que práticas artístico-visuais são essas? Né? O que é que nós vamos estudar com esse conteúdo que está aí, tá certo? Então, vamos rever o que já estudamos, tá? Nessas artes visuais, e eu vou colocando o conteúdo para vocês, seja pela aula gravada, ou seja pela aula, né, lá no Meet, aquela aula que a gente faz toda semana, que vocês estão lá com o link para assistir, certo? Que é a live, não é isso? Então, aqui a gente está com a aula gravada. Então, aqui, analisar os elementos constitutivos das artes visuais, que é o ponto, a linha, forma, direção, cor, tom, escala, dimensão, espaço, movimento, entre outros, não é? Então, como é que essas artes visuais, elas estão compostas por esses elementos que estão aí, né? O ponto, a linha, a direção, a cor. Então, tudo que nós visualizamos dentro da arte está composto por esses elementos aí, tá bom? Na apreciação de diferentes produções artísticas. Então, os artistas, eles têm exatamente, não é, nas suas produções artísticas, esses elementos constitutivos, tá? Todos nós que somos artistas. Desenvolver processos de criação em artes visuais,
com base em temas regionais, de modo individual, né, coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digitais. Então, essa parte aí a gente vai ficar, né, para fazer no nosso encontro presencial, que logo, logo estaremos juntos na escola. Por quê? Porque o trabalho manual ele tem que ser feito na sala de aula, tá? A gente vai trabalhando a parte teórica por aqui e depois a gente vai ver na sala de aula a prática, né, construindo juntos, né, fazendo isso tudo aí, tá certo? Porque exige que nós estejamos presentes naquele espaço, não é? Quando vai trabalhar com material, né, manual, ok? Então vamos lá. Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, repertórios imagéticos e processos de criação nas suas produções visuais, contemplando artistas caruaruenses. Que coisa boa, estamos em Caruaru, não é? Nossa escola fica em Caruaru, não é? Nós somos caruaruenses, então vamos valorizar o trabalho do nosso artista de Caruaru, né? Nós que estamos dentro de um lugar onde a gente tem um berço, né, imenso de artistas, né, de artesãos, de pessoas que produzem arte em Caruaru, né? Então, com essa pandemia, ficaram aí algumas dificuldades para essas artes serem colocadas em prática, tá? Mas nós não vamos deixar de falar sobre esses artistas. Nós não vamos deixar de vivenciar esses artistas de Caruaru, porque eles são muito importantes para nós, não é? São muito importantes para o nosso conhecimento, tá? Para nosso estudo. Como segunda parte do nosso estudo aqui, não é? Nós temos aí, né, que identificar e reconhecer as diferentes categorias de artistas, existentes em Caruaru, que é o artesão, aquele que está lá no Alto do Moura, né, aquele que produz o barro, que produz as artes figurativas no barro, não é? O designer, que é aquele que está lá trabalhando com desenhos, não é? Principalmente em indústrias, em fábricas de confecções, né? Entre outros. E há aqueles também que trabalham com desenhos, xilogravuras, trabalham com a grafitagem, né? Quase que eu esquecia, né, o nome, mas são esses artistas que compõem essas relações culturais da nossa cidade, tá? Então, estabelecendo relações entre a produção cultural da cidade e demais artistas visuais, nacionais e internacionais. Então, a gente precisa identificar onde é que esses artistas estão dentro da nossa cidade. Não é para isso a gente tem que fazer a pesquisa, tem que fazer o estudo, ok? Então, agora vem analisar aspectos históricos, né? A gente precisa conhecer a história da nossa cidade, tá? A gente precisa conhecer qual a origem desses artistas de Caruaru, né? Para saber de onde é que eles vieram, nas suas origens. Eles têm agora os filhos, os netos que estão participando desse processo de criação, né? Sociais e políticos também, a gente precisa saber, né, dentro da nossa sociedade, os aspectos, né, que estão envolvendo esses artistas, como é que eles estão vivendo, não é? E a questão política, né? É importante a gente não esquecer que a questão política, né, é o que é histórico dentro do processo de criação, né? O tempo cronológico que esses artistas têm de trabalho, não é? O envolvimento deles com as questões políticas de nossa cidade, não é? A gente aqui está falando de arte, mas a gente está falando da arte no contexto geral, ok? A arte não é só aquela parte que a gente faz manual de pintar o papel, de desenhar, de escrever, de pintar, não é? Não, a gente tem que trabalhar a arte dentro do seu contexto geral, para a gente poder entender a história do povo, né, a história da arte, da cultura de nosso local, de nossa cidade, né, problematizando as narrativas regionais e as diversas categorizações da arte. Tá? Então, a arte, artesanato, folclore, design, entre outras, são essas as categorias que vão identificar, né, o nosso povo, a nossa cultura.
Para o conteúdo da unidade, né? Primeiro a gente falou sobre a revisão, tá? Agora a gente vai falar para o conteúdo agora da nossa unidade, né? O objeto de conhecimento, que a gente conhece como conteúdo, que agora a gente chama de objeto de conhecimento, não é? É essa nomenclatura que a gente vai utilizar agora, daqui para frente, tá certo? Então, o que é que a gente vai falar sobre? Vai falar sobre música. Quem é que não gosta de música? Todo mundo gosta de uma música, né? Seja música para dançar, seja música para se divertir, para ficar ouvindo aí no celular, não é? Para ficar aí dançando, se divertindo com os amigos, quando passar essa pandemia, quando todo mundo estiver pronto para estar junto, a gente vai escutar aquela música e vai dançar e vai se divertir bastante, não é? Então a música ela está dentro da cultura. A música é uma parte da arte, né, que é riquíssima. Porque a música não só é aquela que a gente ouve, a música está muito além disso. A música está além do que está sendo ouvido, a música é a interpretação, a música é a sensibilização, a música está dentro dessa questão de ouvir e escrever sobre a música. A música é a escrita também, a poesia, não é? A música está dentro desse contexto todo geral. Então, aí, investigar, não é? Através da apreciação musical, o uso e funções da música no contexto regional. Então, música regional, música local, a música de nossa cidade. Quais são os artistas que a gente tem aqui na nossa cidade que fazem música? Né? A gente tem uma infinidade aí de artistas de Caruaru, Azulão, Petrus Amorim, Edson Porto, né, Valdir Santos, Azulinho, Renilda Cardoso. A gente tem aí uma infinidade de artistas em nossa cidade, não é, que eles fazem música, são artistas, são grandes músicos, são pessoas que produzem, né? Então a arte da música é também, né, importantíssima nesse momento, né? Analisar criticamente aí, como está dizendo, ó, em diferentes aspectos da economia, história, cultura, política, ética e estética, e quais as suas influências. Então, quais são as influências dessa música dentro dessa cultura nossa, né? O que é, né? A gente tem aí como o forró, né? O forró é uma coisa que está dentro da nossa cidade, né? Está muito próximo de nós, né? Pela questão de Caruaru ser a capital do forró. Então, a gente tem a música de forró, o ritmo forró, como uma, né, apreciação musical fluente, e que tem influência na nossa cultura e na nossa vida, né? Conhecer o repertório de compositores, tá? Tá aqui, ó, brasileiros, em especial de Caruaru, que a gente está falando sobre eles agora, que contribuíram para o desenvolvimento de formas e gêneros musicais. Então a gente precisa conhecer esse repertório dessas pessoas, não é? Quais são as músicas produzidas por eles, não é? As músicas que falam em Caruaru, as músicas que falam do nosso povo, da nossa cultura, não é? Então é preciso que a gente esteja atento a essas situações, não é? E buscar na música o seu melhor, a sua melhor essência. É essa a proposta de estudar música como arte, né, dentro da escola. Então a gente precisa conhecer agora como essa música está dentro da nossa influência, né? Logo, logo, a gente vai estar junto lá no Meet, né, na live, e a gente vai ver algumas coisas de Caruaru, ok? Então, novidades acontecerão agora nessa unidade. É importante que vocês estejam presentes na aula, tá bom? Para que a gente vivencie esse momento, para que a gente esteja junto, para que vocês também tenham essa frequência de vocês, que vocês estejam participando dessa aula, né? Importante, tá? Então não esqueçam que a frequência de vocês, a presença de vocês é muito importante para nós, para todos, porque nós estamos estudando, vamos estudar, pessoal, vamos conhecer mais sobre a nossa cidade, não é? E sobre o mundo, sobre tudo que está ao nosso redor. É importante o estudo. Investigar os vários estilos musicais, analisando a época de suas origens e dialogando com a contemporaneidade, né? Então, os estilos musicais de cada época, as suas origens, não é, estão dentro dessa forma contemporânea, porque a música ela vai e volta. A música ela vai e volta na nossa mente, porque a música é como um perfume.
A música vem à sensação do nosso pensamento. Quando a gente escuta uma música, a gente sempre lembra de algo. Não sei se vocês percebem isso, né? Quando a gente escuta uma música que a gente gosta, lembra de alguma coisa que a gente viveu. Então, a mesma coisa é um perfume. Quando a gente sente a fragrância do perfume, a gente lembra de algo. Então, isso é uma sensação que a gente tem no nosso cérebro, que é perceber, captar, através da música, as sensibilizações. Tá? Então, a fim de aprimorar a capacidade de apreciação estética musical. E, por último, slide, né, para a gente dar uma finalizada, que eu estou apresentando o conteúdo da unidade a vocês. Né? Próximo momento da gente, a gente vai estudar realmente o conteúdo, ou, aliás, o objeto de conhecimento, conceituar os elementos constitutivos da música, altura, intensidade, timbre, melodia, ritmo, entre outros. Aí alguém pode perguntar, professor, por que estudar tudo isso se a gente não vai se formar em música? A gente vai conhecer. É importante a gente conhecer as coisas, né? Saber por que foi que aquilo ali surgiu, por que é que eu estou descobrindo esse som nas minhas mãos, por que é que eu estou batendo aqui nos ombros e está saindo esse som, né? Por que que eu estou usando essa caneta para bater na mesa e produzir um som? Então, isso aí são, né, estudos que nós fazemos dos ritmos. O ritmo, ele surge a partir do compasso, ele surge a partir do timbre, né, da melodia, para a gente ir entendendo as outras situações. Então, por meio de recursos tecnológicos, games e plataformas digitais, né, hoje a gente tem aí uma infinidade de músicas na plataforma digital que a gente pode buscar pelo YouTube, né, pelo Resso, são canais de música pelo Spotify, né, a gente pode observar que existem muitas plataformas para a gente estudar música, tá? Jogos, práticas diversas de composição, criação e da apreciação de músicas de compositores caruaruenses. Né? Então, vamos aí, estudando aos pouquinhos para a gente ir conhecendo, tá? Vivenciar o uso de materiais sonoros em práticas de composição, criação, execução e apreciação musical, diferenciando os instrumentos musicais diversos que compõem a música estrangeira, nacional e regional, com destaque aos timbres tipicamente de nossa região. Então, vamos especificar primeiro Caruaru. Primeiro aqui a nossa cidade. A gente precisa conhecer o que tem na nossa cidade. Não é? Alguns ainda não conhecem tudo de Caruaru, músicas e artistas caruaruenses, a gente precisa conhecer, pessoal. A gente está dentro de Caruaru. Vamos valorizar o artista de nossa cidade. Isso é muito importante para nós. Né? E também os demais de outras cidades, de outros locais, mas a gente precisa também conhecer os daqui. Explorar e criar formas diversificadas de improvisos, utilizando instrumentos e sons característicos do Nordeste, de maneira individual, coletiva e colaborativa. Então, a gente tem aí, não é, esse nosso objeto de conhecimento para esta unidade. Eu agradeço agora a vocês bastante e peço que vocês se cuidem, que vocês fiquem aí com Deus, não é, que vocês estejam realmente assim envolvidos, não é, dentro do estudo, não é, dessa coisa de voltar para a escola. Agora a gente vai voltar, se Deus quiser, nós vamos voltar em breve, só mais um pouquinho, a gente vai ter que aguardar. Enquanto a gente não volta, a gente fica por aqui pelo canal estudando, a gente fica pela aula gravada, a gente vai pegando as ideias e vai transformando. E o professor Douglas aqui está no grupo de WhatsApp para ajudar vocês a estudar, a tirar as dúvidas, não é? E acompanhar vocês também nos exercícios. É preciso que vocês estudem, é preciso que vocês acompanhem, anotem, façam o trabalho de vocês, que é estudar. Ok, pessoal? Então, muito obrigado a todos, fiquem com Deus, e a gente vai se encontrar ainda esta semana. Hoje é quarta-feira, não é? Amanhã e sexta-feira estaremos juntos. Se Deus quiser, eu vou colocando lá no grupo do WhatsApp o link para a gente se encontrar na live, ok? Então, fica com Deus e um grande abraço. Tchauzinho.